Força Tática prende 2 adolescentes e quebra biqueira no recanto do Jaguari. Morte suspeita. Corpo de um homem é encontrado em horto florestal de Aguaí. E prefeitura notifica Eletro por danos na abonização durante instalação de postes. E Cláudia Cunha entrevista Ana Flávia Pérez. E o nosso comentarista esportivo, Pedro Gião. Esse é o nosso Antenados. Oi pessoal, eu sou Cláudia Cunha e estou feliz por estar de volta, depois de umas férias prolongadas. E a nossa entrevistada de hoje é Ana Flávia Pérez. Ela é membro do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e, além disso, ela vem contar a sua experiência pessoal com sua irmã. Bom, vamos então começar com as nossas notícias, mas antes das notícias, você lembrou de trazer a nossa água de coco, que você prometeu para que ia trazer para mim e para o Pedro Gião? Eu trouxe 2 cocos, bastante água de Recife, porque, segundo vocês, eu estava em Recife. Você já tomou água? Tomei. Tá com a garganta hidratada? Olha só, a Força Tática prende 2 adolescentes e quebra biqueira no recanto do Jaguari, aqui em São João da Boa Vista. 2 adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos na noite de sexta-feira por tráfico de drogas. A polícia recebeu a denúncia sobre a venda de drogas por populares que residem ali no bairro do Recanto. E teve uma morte suspeita em Aguaí. Um corpo de homem encontrado em horto florestal. Na manhã do último sábado, uma equipe da Guarda Civil Municipal, a GCM, encontrou o corpo sem vida em uma área da mata próxima ao vicinal de Aguaí e Leme. A ocorrência teve início aí por volta das 11 horas da manhã. E a prefeitura notifica Eletro por danos aí na instalação de postes, né? E após o prefeito Vanderlei, inclusive, fez um vídeo nas redes sociais da prefeitura. Ele fez reunião com o diretor regional da Eletro, a empresa de energia da cidade, porém a Eletro ela ainda não respeitou, né, a reunião que foi dada, né, está trocando os postes e mudando de lugar, deixando prejuízo nas calçadas. E a prefeitura novamente vai orientar a Eletro e o prefeito disse ainda que se ainda continuar, a Eletro continuar fazendo esse serviço sem autorização da prefeitura, destruindo aí as calçadas da cidade, ele irá entrar em contato aí com a justiça, né? Vamos acabar resolvendo esse problema na justiça. Inclusive eu vi um que colocaram em frente do Cristo, destoou um pouco assim a estética, né? Mas, Márcio, a prefeitura não tem que ser notificada? Exatamente. Antes de fazer, não depois? Exatamente, tem que ser antes de fazer, né? Aliás, a cidade não é terra sem lei. Não. E então esse problema ainda continua. Sim, continua. E o prefeito aí, infelizmente, vai ter que tomar as providências, né, juntamente com a Eletro, né? Entendemos que o poste é da Eletro, porém a cidade pertence aí à prefeitura. Tem que ter uma autorização, sem contar que está destruindo as calçadas, né? E quem acaba tendo prejuízo aí é o proprietário da casa, né? Que teve a calçada aí prejudicada. E a própria prefeitura que tem que fazer a manutenção depois. Sim. Bom, esse então é as nossas notícias. Agora vamos então para a entrevista com a Cláudia Cunha. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e como podemos construir um mundo mais acessível e acolhedor para todos. E quem está aqui comigo é a Ana Flávia Pérez, que tem sido uma fonte de apoio e amor para sua irmã, a Ana Paula, e que não tem medido os esforços para que ela tenha um lugar especial na sociedade. E quanto esforço? Ô, Ana, então para a gente contextualizar aqui, vocês são 4 irmãos.
Sim, eu sou a mais velha, depois tem a Ana Cláudia, aí vem a Ana Paula, depois vem meu irmão Júlio. Tá. Então, qual que é a deficiência que a A minha Ana mãe, Paula, eu vou né? São contar 3 anos. 3 anos. Ana Flávia, Ana Cláudia, Ana Paula. Eu vou contar assim um pouquinho o que aconteceu. E no ano de 75, aqui em São João, teve um surto de rubéola. E os vizinhos na casa da frente tinham umas meninas pequenas que brincavam comigo e com a Cláudia. E eu acho que minha mãe pegou com aquelas crianças. Uhum. E minha mãe falou, o médico falou que ela estava com rubéola, que ela poderia tirar. Mas naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, ninguém sabia direito o que era sequelas do rubéola, né? Aí a minha irmã, a minha mãe não quis tirar. O médico falou que se minha mãe pudesse abortar, ela poderia. E minha mãe sempre falou isso para nós: se Deus colocou, Deus vai me ajudar. E a minha irmã, o médico não deu nenhuma vitamina para minha irmã. Eu fiquei sabendo ontem, que quando você me falou, eu liguei para minha tia do Goiás, minha tia Maria Emília, que mora lá no Goiás, e ela sabia mais da história. Ela falou que na época que a minha mãe ficou grávida, o ginecologista nem vitamina deu, Cláudia. Eu acho que ele queria que a minha mãe abortasse espontaneamente. Aí nasceu a minha irmã, mas muito pequenininha, muito. Você e ela são quantos? 2 anos, eu sou de outubro de 73 e a minha irmã é de abril de 76. É 2 anos e meio. Uhum. E a Cláudia é 1 ano e meio dela. É uma escadinha assim, veio vindo. E quando ela nasceu, a minha tia falou que ela cabia, era muito pequenininha. E naquele ano fez muito frio em São João, muito. E a gente era pobre também, não tinha muito, né, as coisas, você sabe como é que era difícil a situação. O meu pai pegou uma luz, colocou no bercinho, cobertor e veio vindo. Mas ninguém sabia o que a minha irmã tinha. O médico, ela nasceu cianótica. Mas a minha mãe também não sabia o que era aquilo, porque naquela época ninguém explicava para você o que era. Hoje a gente sabe que é a síndrome do bebê azul, ela nasceu com problema no coração. Aí, a minha tia Dalva, minha tia Dalva, eu acho que ela era mais esclarecida que todos nós lá em casa. Ela percebeu uma mancha no olho da minha irmã. Aí ela falou: Maria, ela tá com essa manchinha no olho, ela tinha uns meses de vida. Aí minha mãe levou no doutor Miguel ou Minguino, eu não lembro, não recordo qual foi. E eles que viram que a minha irmã era cega, era sequela da rubéola. Aí nisso a minha mãe que fez tratamento aqui, aí conseguiu uma vaga. Ela tinha muita convulsão quando era pequena. Dos 3, ela internou, mas aí o doutor Miguel ligava correndo. Tinha que ir lá porque ela estava muito grave. Ficou 1 ano internada com essas crises, sabe? Aí conseguiu uma vaga no Hospital das Clínicas lá em São Paulo. Aí o meu primo lá de São Paulo que conseguiu. Chegou lá, viu que ela tinha problema no cérebro, no coração e no ouvido e na visão. Aí foi operar, mas não deu certo. A minha tia fala que não sabe o que aconteceu, parece que vazou tudo ali. Ela enxergava um vulto, mas depois dessa operação ela não enxergava mais nada. Parou de enxergar. Aí ela veio embora com muito problema. Deu uma hérnia nela, teve que operar. A anestesia acabou no meio porque ela não podia tomar muita anestesia por causa do coração. Teve que terminar a operação assim, ó, sem anestesia, você imagina. Então minha mãe, depois de um certo tempo, minha mãe falou: olha, vamos parar, porque ninguém sabia como que fazia com ela. Eu acho que ela foi mais um experimento, sabe? Porque ninguém tinha rubéola do tipo da minha irmã. Então ela foi, a minha mãe não come comida, minha mãe só leite, mamadeira, sabe? Então a minha mãe foi vindo assim, com muita luta, até a minha irmã ficar boa. Hoje a minha irmã é uma fortaleza, ela não tem nada, é super saudável. Mas a sequela que ficou, então ela não ouve, não enxerga e não escuta, e não fala, né? Ela não é muda, né? Porque ela solta som, mas ela não fala nada. Por conta de não ouvir, né? Não, então... a comunicação dela é muito difícil, assim. Só a gente que entende que está em casa, né? E assim, Ana, o que você lembra da infância dela? Porque a sua mãe, que nem você falou, é uma outra época.
E a gente não via muito, assim, Não. crianças com deficiência, pessoas com deficiência, geralmente ficavam em casa, né? Escondido, né, Escondido, Cláudia? sim. Era escondido. A minha mãe mimou muito a minha irmã. Muito. A minha irmã era super protegida. A minha mãe, ela tinha um carinho. Minha mãe, eu nunca vi a minha mãe reclamar da Paula. Nunca vi minha mãe e nem meu pai reclamar, sabe? Eles iam, levava ela nos lugares. Só que assim, a minha mãe não saía muito com ela, porque como ela ficou muito doente também, eu acho que ela tinha medo da minha irmã ficar igual que ela ficou quando nasceu, né? Então assim, a minha mãe tinha aquele cuidado todo com ela, tentava, eu lembro que a minha irmã, você vai olhar, tem foto da minha irmã em piscina, ela ama água. Ela aprendeu a nadar antes que andar. Ela foi andar quando ela foi operada a segunda vez. Eu não me recordo que ela operou a primeira vez, como minha tia falou. Eu me recordo da segunda. Que ela andou quando estava com o tampão no olho. Ela devia ter uns 9, 10 anos. Mas ela aprendeu a nadar antes. A minha mãe levava no SIC. O Galdino, que era diretor, dava uma chave para minha mãe ir quando não tinha ninguém. Por quê? A minha mãe levava a minha irmã e levava nós junto. No SIC. Chegava lá no SIC, você já foi? Você deve ter ido. Então tem a piscina lá infantil e tem a de adulto, né? Lá, aquela grandona lá que a gente falava que era dos adultos. E minha mãe, então, a minha irmã sabe nadar, ela se joga lá, ela nada cachorrinho. Aí tinha a hora que a gente ficava cansando, porque ela não é que ela vai te afogar porque ela quer ficar brincando com você. E a gente falava, vamos um pouquinho na piscina pequena para levar ela, para ela ficar. As mães tiravam todas as crianças, Cláudia, da piscina. Parecia que a minha irmã tinha uma doença muito contagiosa. A minha mãe catava nós e vinha embora chorando. Era uma luta. E eu falava, todos nós chorando, né? Que a gente queria ficar. A gente era criança e minha irmã adorava. E minha mãe vinha embora chorando, sabe? Até que um dia a gente falou, não, chega. Se eles querem tirar, é melhor, a piscina vai ficar só pra nós. Eu não vou sair. Só que aí o Galdino percebeu, dava a chave para minha mãe, da piscina para minha mãe levar, que não tinha ninguém, sabe? Então, assim, era muito difícil antigamente. O preconceito, não que hoje tem muito também, mas antigamente, nem a pai não aceitou minha irmã. Então, isso que eu ia perguntar. Hoje a gente tem a inclusão nas escolas. Nas escolas, tudo. E nessa época não tinha, né? Não tinha nem escola. Então, a sua mãe tentou matricular ela na PAI. A PAI não aceitou a minha irmã. Aqui a minha irmã era um caso assim, é muito difícil ter igual a minha irmã. A minha irmã, ela é surda. Minha mãe falava que ela tinha só a parte da orelha e o ouvido, eu não sei se é verdade isso. Que a minha irmã é surda total. Cega, então é muito difícil se comunicar com ela. Antigamente não tinha assistente social, fisioterapia, a fisioterapeuta tinha, mas era muito difícil, né? Não era assim, hoje que você vai lá, você consegue. Então minha mãe tentou matricular ela na PAI, mas não conseguiu. Então pra você ver, até a PAI excluiu minha irmã na época. Hoje não, hoje você vai lá, a PAI é maravilhosa. Mas naquela época eu não sei se tinha tanta informação, não sei como é que funcionava. A minha irmã não conseguiu vaga. É complicado, né? Muito. Você acha que hoje não tem preconceito ou Nossa Senhora. é uma coisa mais disfarçada porque tem as leis de proteção? Tem muito preconceito ainda, muito. Eu percebo que tem, por exemplo, se a minha irmã está em algum... Sei lá, vamos supor assim, se a minha irmã tá nadando, tem criança, mãe que ainda tira a criança de perto. No trenzinho tem mãe ainda que senta mais para trás, sabe? Eu vejo assim, e tem criança que a mãe tira perto, vira o rosto para não mostrar. Eu não entendo por quê, porque eles são parte da sociedade também, né, Cláudia? Sim, e ela precisa de cuidados o dia todo. O dia Uma todo. Pessoa, ela é dependente, né? Completamente dependente. Ela mama só mamadeira, não come comida, não toma nem água. A água agora que ela começou a tomar. Ela toma suplemento, insúrio, glucerna. Banho a gente tem que dar. Ela faz as necessidades também, não usa fralda. Você tem que 24 horas cuidando dela.
Aí, depois que minha mãe e meu pai faleceu, que a gente toma conta dela, eu e meus irmãos, né? Mas assim, ela faz hidroginástica hoje, ela faz hidroterapia, ela faz fisioterapia, que teve pneumonia, ela faz fisioterapia motora e respiratória. Hoje ela vai na esportiva, sabe? Ela foi no Pico do Gavião, eu levo ela no Pico do Gavião, eu levo ela em Caconde, em todo lugar que eu vou passear, eu levo ela. Mesmo tendo preconceito, eu não quero nem saber. Então, ela ficou, né, quando ela estava com seus pais, ela ficava mais em casa. Ficava. Por conta também que a sua mãe trabalhava, né? Isso. E também por causa do preconceito. Cada pessoa lida de uma maneira. A sua mãe, lógico, fez o melhor demais. que pôde. Cláudia, né? minha mãe protegia muito, ela era muito mimada. A Paula, ela é mimada. Minha mãe falava que ela tinha as manias. Minha irmã tem toque, por exemplo, se tiver esse papel aqui, você tem que ficar aqui. Se tiver assim, ela já fica brava. Aí um dia eu lembro que a minha mãe foi na praia e eu falei, ó, minha mãe, eu falei, vai mãe que eu fico com a Paula. Aí ela falou, tem que fazer, ela me deu uma lista enorme, acho que tinha umas nem sei quantas folhas. Eu falei, olha, não vou fazer nada disso aí não. Falei pra minha mãe, não, eu vou fazer, mas no fim, eu cuidei dela do jeito que eu achava, sabe? Mas é porque é mãe, né? Mãe é mãe, minha né? mãe, nossa, minha mãe era. Mas ela era assim com todos vocês, com tá? todos. Com os 4. Mas mais a Clara. Eu tive o prazer de conhecer a Dona Maria, né? Minha mãe era maravilhosa. Minha mãe. Eu só tenho boa lembrança dela, sabe? Meu pai hoje faria aniversário. Então, hoje, olha esse presente, né? Você 71, falando da família, Paula, da Paulinha, né? Então, aí quando, né, sua mãe faleceu e seu pai, aí você resolveu fazer essa diferença na vida da Paula. Então, a Paula, eu vou te contar um caos, né? A Paula é Maria Gasolina. Ela gosta. A gente chama de Paula Gasolina, minha tia. A minha tia Maria fala, Paula Gasolina. Uma vez o meu avô tinha um Fusca e minha tia estava aprendendo a dirigir. Cláudia, mas a Paula ama andar de carro. E minha tia levava nós para todo lado com aquele Fusca. E eu não sabia dirigir, minha tia era ruim de direção. Foi minha mãe, todo mundo, e o carro quebrou o carro lá no Colégio Santo André, antigo Colégio Santo André. A minha tia parou o carro, nós paramos o carro e foi chamar um homem para ajudar. Minha irmã estava deitada no assoalho do Fusca. O homem não achou que a minha tia tinha atropelado ela, não quis ajudar. Aí nós tivemos que vir chamar meu avô para ajudar. E você leva ela para todo lugar? Todo lado eu vou todo lugar. Eu tento levar minha irmã, sabe, Cláudia? Não é fácil, para falar que você que é fácil. Outro problema em São João, vaga de estacionamento de Zona Azul. Como é difícil, sabe? Eu sei que eles estão dentro da lei, que tem um contrato, eles estão dentro da lei, mas tem que ser repensado, que são poucas. E a questão da acessibilidade? Rampas? O problema é o seguinte, tá voltando na Zona Azul, a pessoa também tem pouca vaga. Aí eu falei, eu vou pegar só no banco, é rapidinho. Liga o pisca-alerta, só que a pessoa que tá vindo atrás, tá com... Você tem que andar, você não consegue. Então, eu pedi para as pessoas ter mais empatia com as famílias, os cuidadores, sabe? Porque é muito difícil. Rampa, né, quando a minha mãe faleceu, meu pai, eu queria ir no SIC. Levar ela no SIC, porque ela não tinha esportiva. Falei, vou levar ela no SIC. Cláudia, você não tem noção. Cheguei lá no SIC, falei para a moça, eu queria trazer ela aqui. Não tem professor. Eu falei, eu sei que não tem professor, eu vou com ela. Né? Eu não estou pedindo, eu vou com ela ali. A moça, eu falei, aonde que tem uma rampa? Porque era difícil para você tirar ela. Não é simples assim. Ela não é uma pessoa que você entende. Ela ama água, para você tirar ela da água, dá o que fazer. Aí a moça falou assim, não, eu tenho uma rampa que é o professor. Eu falei, moça, mas como é que minha irmã não tem acessibilidade aqui? Ela falou, tem. Eu falei, aonde? A vaga. Ainda eles acham que a acessibilidade é vaga de estacionamento, sabe? Outra coisa, aí a minha mãe faleceu e eu tinha que ver postinho para ela, né? Ela estava no postinho, isso já minha mãe era viva ainda. Aquele postinho lá do... Como é que chama? Delvo, Vestim. Aquele postinho não tem acessibilidade. Não tem lugar para você parar o carro. Quando às vezes você tem uma vaga, quando você vai parar lá, tem gente que põe uma bicicleta amarrada no poste.
A minha irmã não anda, ela não põe sapato. Você imagina meio-dia, aquele sol quente, ela andando no asfalto. Aí eu chego lá, minha mãe, desci minha mãe, parei o carro. A hora que eu voltei, minha mãe falou, tem que subir. Eu falei, então não é aqui? Ela falou, não, é lá em cima. Eu falei, lá em cima? Ela falou, é. Eu falei, então pega o elevador, tá quebrado. Então, assim, aquele postinho não tem condição. Tudo bem que agora tá funcionando os elevadores, mas e quando não tá? Os consultórios são lá em cima. Você tem que subir naquela escada. Você já foi naquela escada? É a escada de caracol. Como uma pessoa obesa, uma pessoa deficiente, um idoso vai subir aquela escada, sabe? Então, tinha que o poder público tinha que olhar assim para essas pessoas com um olhar mais atento. A vida já é muito difícil para eles. Para ter uma qualidade de vida, tem que ter essas coisas funcionando. Tem que ter a zona azul, tem que ter acessibilidade nos lugares que não tem. Então, muita coisa deixa a desejar. Aqueles brinquedos que usaram na praça lá, hoje está tudo quebrado também. Porque as crianças que não têm deficiência usam. A gente vê até adolescentes naqueles brinquedos. Então tinha que ter alguém para olhar, claro. Segurança, alguma coisa. Eu acho também assim, de fazer uma campanha para a população, para explicar, ó, a zona azul é para pessoa deficiente, aquilo ali, não sei o que, não. E outra, aquela faixa de pedestre que tem ali na Banco do Brasil, para você atravessar, a pessoa deficiente ali é dificílima, Cláudia. Aquela faixa de pedestre ali é um absurdo, é muito difícil eles atravessar ali. Outra, os ônibus em São João. Os ônibus da linha 1 e 2, que é do IP e ali do Pratinha, a rampa está sempre quebrada. Aquele elevatório. Não, está quebrada. A maioria da 1, não sei dos outros, estou falando da 1 e da 2, está sempre quebrada, sabe? Eu sei que a Bel usa essa daí e está quebrada, está sempre quebrada essas daí. Então não tem acessibilidade aqui em São João. A gente só tem essa consciência, né, quando a gente é deficiente ou tem uma pessoa na família. Sim, a gente Porque senão você não conhece esse mundo, tá Cláudia. Tudo bem, a gente vai para qualquer lugar, mas você que tá com ela todo dia... Nossa Senhora, como é difícil, Cláudia. Pra você conseguir uma consulta, você tem que pensar, meu Deus, onde eu vou parar o carro? Tô te falando quando a minha mãe faleceu. Quando meu pai... Aí eu falei, vou fazer a Paula fisioterapia no hospital, que tinha vaga, que ela tinha plano aí, arrumou plano, foi fazer no hospital. Não tem vaga no hospital, você vai parar onde? Aí liguei nos monte de lugar, falaram pra mim que ela só levava, não buscava. Eu falei, mas como assim, você vai me deixar lá, eu vou trazer a minha irmã, que jeito? Então, é tudo assim, você tem que matar um leão por dia, quem tem. Eu tenho dó das mães que sabe, coitada dessas mães, que situação que a gente chega, sabe, Cláudia, que cansa. É uma luta, assim, cansativa. Eu tenho muita dó das famílias, dos cuidadores, porque, olha, não é fácil. Uma vez eu via na UPA uma mãe com um menino de uns 13 anos, e ele também não andava, tendo que levar ele embora no colo. Acho que falta um pouco de empatia. De amor para o próximo. Tem ambulância. Você acha que custava levar, né? Mas então, quando na época da pandemia, a gente precisou levar a minha irmã também na UPA. Nossa, você via aí a minha irmã, e assim, você vai sozinho e não tem lugar para parar o carro. E ela passando mal, aí eu parei o carro lá, já mandaram eu tirar. Falei, moça, eu não consigo tirar, eu tenho que olhar ela aqui e eu tiro. Queria que ela usava máscara, ela não para de máscara. Nossa, é muito... Para quem tem, Cláudia, eu fico imaginando, ainda minha irmã, ainda a gente consegue, você consegue ir ali, você consegue lutar, você corre aqui, você tenta dali. E quem mora na zona rural, quem tem o pai e a mãe também que trabalham o dia inteiro com filho, é muito complicado. E até a questão das crianças com autismo, né? Quando eu vejo em lugares públicos, assim, as pessoas olham como se eles estivessem atrapalhando, porque às vezes eles como gritam. Como se fosse uma birra. Dá um tapa na bunda. Birra. Dá um tapa, porque merece. Por que não dá um tapa? Para a birra. Mas, gente, o negócio é muito mais complexo. Então, as mães, a criança não tem culpa. Não. E a mãe, muito. A família, muito menos. A família não tem culpa de nada.
sabe, do que aconteceu ali. Essa mãe tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida e não discriminada, porque o que eu vejo muitas vezes é a família discriminada e a criança também, né? Mas o importante, né, Ana, é que você está mostrando esse novo olhar, né? Elas são pessoas como a gente, têm uma deficiência, mas são parte da sociedade e tem todos os direitos e mais ainda do que a gente. Então, ela paga, que eu falo, ela paga imposto. A minha irmã, ela paga imposto igual a todo mundo, ela cumpre com as obrigações. Eu já falei uma vez, o que vocês querem que eu faça com a minha irmã? Que eu escondo ela dentro da minha casa? E vamos fingir que a gente está no Instagram, onde tudo é maravilhoso. A cidade é perfeita. E não é. Como todas as cidades, precisa de mudar muito. Eu não vi, a minha irmã não é um mundo de Instagram, minha irmã está lá de verdade. Eu preciso levar ela para fazer uma atividade, eu preciso ter vaga de estacionamento, eu preciso ter um postinho decente, eu preciso ter um lugar que faz as fisioterapia, as terapias dela, um lugar que consiga acolher ela de verdade. Não é assim. E você faz parte do Conselho Municipal. Conselho Municipal das Pessoas, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, o que te levou? Foi ter esse quadro na família? Foi a minha irmã, Cláudia. Que amor que é esse, né? A minha irmã é a minha vida, sabe? Eu falo que eu sou irmã da Paulinha. A Paulinha, pra você ter noção, ela mudou tanto a família da gente. O meu irmão, ele é professor de natação por causa dela. O meu irmão tem um monte de medalha por causa da minha irmã, desde pequenininho. O meu irmão dá aula na oficina do corpo. Desde pequenininho, a minha irmã. Ele ia levar minha irmã, ele é apaixonado por água. A Cláudia dá aula e hoje ela é vice-diretora lá do TO. Essa parte de deficiência também, ela é apaixonada. A minha prima Lília Pessutti, ela dá aula na rede de Braille e de Libras. Então a Paula mobilizou, acho que a família inteira, sabe? O amor que a minha mãe tinha era tão grande que eu acho que isso aí, olha, eu nunca conheci uma pessoa tão assim amorosa, tão que como é que fala quando a pessoa dá muito para minha irmã? Foi a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa assim que esse amor ela transpareceu para todo mundo. Para todo mundo. Você lembra dela? Lembro, porque ela teve essa aceitação, porque muitos pais ficam revoltados, ficam amargos, né? Sim. E a sua mãe não. Vocês eram iguais. Minha mãe sempre foi muito feliz. Meu pai e minha mãe nunca reclamou, nunca, sabe? Então assim, é uma luta muito difícil, muito árdua. Mas, a hora que a gente vê como que a Paula é feliz, com todas as dificuldades e limitações dela, ela é feliz, Cláudia. Ela dá tanta risada, ela ri o dia inteiro, mas ela gosta das coisinhas dela, ela gosta de fazer aquelas coisinhas ali. Se muda muito, ela fica meio brava. A mimação da minha mãe atrapalha, mas ela é muito feliz, ela é uma pessoa, olha, só tem que agradecer ter a Paula na nossa vida. É um anjo, né? Para ter feito a diferença na vida de todo mundo, né? A família inteira, da família né? inteira. A família inteira. A nossa família era em torno da Paula. A gente foi criado para Paula, sabe? Eu acho. Sabe quando você já vem criança, sabe? Assim, tua mãe já vai. Eu acho que na nossa casa a gente foi criado para cuidar da Paula. Então, e os seus irmãos te dão uma rede de apoio também? Nós, com certeza, muito. A meu irmão, quando a minha irmã fica doente, o hospital fica até louco, porque fica os três lá, nós não desgruda dela um minuto. Todo mundo em casa é muito assim com a Paula. Ana, então, como você é do conselho, eu vou pedir para você deixar o telefone para informações, para denúncias. Você pode deixar o telefone do conselho? Posso sim. É 19 99111 6973. As nossas reuniões são todas segundas-feiras do mês, das 2 às 4, mais ou menos, na Estação das Artes. Então, para encerrar nossa entrevista, é bom lembrar que a verdadeira inclusão vai além da acessibilidade. É sobre respeito, empatia, que a gente conversou, e reconhecimento da dignidade humana.
que isso falta muito, Muito, né? muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que a gente está conversando aqui hoje, está nascendo uma criança com deficiência e a gente Cláudia, como é sabe difícil. que a mãe espera 9 meses, né, Ana? E ela vive um luto, né? Sabe assim, ó, eu percebo, né, que até falo que eu acho que quando a criança nasce, tinha que ter um acolhimento, assim, quando faz algum exame, que já percebe, tinha que ir na casa dessa mãe, uma assistente social, uma psicóloga, para preparar essa mãe. Então, essa mãe, ela não está sozinha, sabe? Ela tem muitas mães hoje em dia, a rede de apoio que é muito maior. Então, para essa mãe pensar, lógico que vai ter o momento que ela vai estar fragilizada, tudo, mas para ela cuidar dela também. Primeiro ela. Porque é muito difícil. Ela tem que estar bem para estar cuidando. Para ela se cuidar, para poder cuidar do filho. Aí o filho, hoje tem bastante coisa, né? Na prefeitura você vê que tem aquele CAE lá, tem bastante atividade que as crianças podem fazer. Mas para a mãe também ter esse cuidado com ela, que hoje em dia é muito difícil você ter. Os cuidadores não têm cuidado, né, Cláudia? A gente só pensa na pessoa e não pode. Que depois, como é que faz para cuidar? Né? Então, eu agradeço a Ana Flávia, pianista. Ela já tocou piano aqui no Instituto Amadeus. Não, imagina. Obrigada, Ana. Obrigada pelo exemplo. Eu que agradeço espero demais. que essa entrevista chegue a bastante pessoas que vejam, né, que inclusão não é só na escola, é na sociedade também. Se alguém quiser também, o meu Instagram é Ana Flávia Pérez, o meu Facebook, eu deixo aqui meu contato, é só a gente conversar que a gente está aqui. Obrigada. Opa, beleza? Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia para você ligado aqui no Antenados. É um prazerzaço estar fazendo aqui o bloco de esportes e começando aqui o mês de fevereiro, né? Esse mês aí que é um mês de bastante esporte, futebol profissional, o futebol a nível amador e regional. Volta aí a partir de abril. Nós vamos estar destacando essas informações para você, principalmente as informações da Liga Sanjoanense de Esportes. E tem vagas, o Departamento de Esportes aqui de São João abriu vagas aí para você que gosta de esporte, tem dança, tem ginástica. Nós vamos também atualizar para você a rodada do Campeonato Paulista 2025. Tudo isso e muito mais, vale a pena ficar antenado no bloco esportivo de hoje. É isso aí, começando aqui o nosso Antenados, o bloco esportivo, pegando aqui o nosso laptop, nosso amigo, a tecnologia se faz presente também aqui no nosso programa. Começando aqui pelas informações da Liga Sanjoanense de Esportes, que divulgou a previsão para o início do Campeonato Amador. Primeiro semestre está previsto para começar no dia 6 de abril. E a seletiva da terceira divisão ainda vai ser confirmada. Então vamos relembrar aí como é que foi os campeões do ano passado, começando pelo primeiro semestre, onde nós tivemos a equipe do JCN campeã. No segundo semestre, ainda a primeira divisão, o campeão foi o Santo Antônio Futebol Clube. E na Copa São João, o Jubileu, nós tivemos o Pratinha campeão, até conseguiu ficar com o troféu definitivo aí, o de posse, né? A equipe do Pratinha, que é uma das maiores vitoriosas, a maior campeã do futebol amador, uma equipe super de tradição, tem um futebol vistoso e promete aí se reforçar bastante aí para esse início do Campeonato Amador, previsto para o dia 6 de abril. Então vamos passar também aqui os campeões da segunda divisão, trazendo aqui o destaque. No primeiro semestre, o campeão foi o Paris, do Nova República, equipe aí nova também que vem subindo, né, os degraus, passou da terceira divisão, aí da segunda até chegar a disputar a primeira divisão. É uma nova equipe aí de expressão aí do futebol. O Paris, que lembra aquele Paris, sabe, lá da França, né, tem o seu uniforme igual com o logotipo. É uma também das grandes equipes aí do futebol de São João da Boa Vista. Também trazendo aqui para você o campeão da Copa São João, nós tivemos na segunda divisão, foi o Atlético Recanto. E do segundo semestre quem ganhou foi o Pé Vermelho, que é lá de Águas da Prata. Terceira divisão, o primeiro semestre quem ganhou foi o Esporte Clube Luiz Gama,
E o segundo semestre foi aí o Amigos do Beira-Rio. Então esses aqui são os destaques da Liga Sergipanense. Todo mundo fica aí com alta expectativa, né, para essa volta aí do futebol amador, que faz uma falta danada. Então aí em abril, dia 6 de abril, está confirmado. Então, portanto, a primeira, a segunda e terceira divisão. Lembrando que a Copa São João Jubileu é organizado agora no final do ano, onde as melhores equipes, as campeãs, a vice-colocada, acabam aí disputando essa Copa, esse troféu Jubileu. E as equipes já estão se movimentando, se reforçando, fazendo aí amistosos e também está tendo investimento, né? Porque hoje o futebol amador, como eu já disse nos primeiros programas, ele é o futebol semiprofissional. A qualidade é alta e é reconhecido aí também pela Federação Paulista de Futebol. Então esse aqui é o destaque, né, do futebol aqui de São João da Boa Vista. Agora as notícias da região, começando pela Caldense. A Caldense aí que, a pedidos da sua massa associativa, os torcedores, vai realizar os seus jogos como mandante. Será sempre aos domingos, às 10 horas da manhã. Aliás, é um horário aí família, né? Onde as pessoas podem levar seus filhos. E é um horário onde não esfria bastante. Inclusive aí, os jogos do Campeonato Mineiro, ele acontece aí a partir de maio, é época de muito frio lá em Poços de Caldas, então tinha jogos aí à noite, que começava 9 horas, domingo à tarde, é bastante frio, então aí com uma temperatura mais amena e gostosa para a prática do futebol. Não só os torcedores agradecem, como também aí os atletas agradecem esse horário aí dos jogos como mandante, então, da veterana, que vai jogar às 10 horas da manhã no seu estádio. E o gramado do estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, está passando por reformas, em parceria com a Prefeitura Municipal lá de Poços de Caldas. O serviço é de nivelamento do campo, areia para preencher as imperfeições do gramado e adubo. Então aí, há bastante tempo que a gente vem pedindo essa reforma do estádio do Ronaldão. É um estádio que ficava muito seco, né? E não estava apto para a prática do futebol. Se fosse disputar a primeira divisão, estaria, né, sendo realizado, aconteceram os jogos da primeira divisão do Campeonato Mineiro, a Caldense estaria participando, o estádio não estaria apto. Então, parabéns aí aos envolvidos, à nova diretoria da Caldense e à Prefeitura de Poços, que está cuidando de um patrimônio que é o estádio charmoso lá de Poços de Caldas, o estádio Ronaldo Junqueira, conhecido aí carinhosamente como o Ronaldão. Ainda sobre a Caldense, mas nós vamos passar sobre o futebol profissional, que tem ao início, previsto para o dia 3 de maio a 3 de agosto, o Campeonato Mineiro, né? Após aí o conselho técnico que aconteceu em Belo Horizonte, ficou definido aí os grupos do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2025. O que é o módulo 2? É o que equivale à segunda divisão do Campeonato Estadual. São 12 equipes divididos em 2 grupos. No grupo A estão a Caldense, Mamoré, Patrocinense, URT, Uberaba e Varginha. Pelo grupo B, Democrata, Guarani, Ipatinga, o Norte, Nacional e Valério Doce. Os jogos nesses grupos aí, de ida e volta, classificando as 3 melhores equipes de cada chave que passam para a fase seguinte. Aí na fase seguinte tem o triangular com turno e retorno, onde o melhor aí time conquista o acesso para a primeira divisão e garante a vaga para a final. Em 2 jogos é a final, né? A última equipe de cada grupo da primeira fase ela é rebaixada. A Caldense caiu aí num grupo relativamente tranquilo nessa primeira fase, né? Tem chances aí para conquistar esse acesso, lembrando que só o campeão que consegue o acesso para a próxima fase. A gente espera aí que a veterana volte a figurar aí nas lentes das grandes emissoras aí, né, e consiga brilhar mais uma vez no Campeonato Mineiro, que é o seu lugar aí. E é muito importante essa união, não só da Caldense como da Prefeitura, como os empresários, porque o futebol profissional é elevado o custo, é alto, né? Então aí a equipe dos antenados aqui deseja boa sorte para você, veterana,
fazer bonito, também para os seus torcedores que são apaixonados, e a cidade de Poços de Caldas é muito gostoso, o pessoal lá são gente boa e apaixonado por futebol. Boa sorte, caldense, boa sorte, veterana, nesse módulo 2 de 2025. Ainda o futebol profissional, falando agora sobre o Campeonato Paulista. Jogos aí de quinta-feira, 7 horas, o São Bernardo enfrenta o Novo Horizontino. 7h30 de quinta-feira tem Guarani e Água Santa. 8 horas tem um clássico Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que está se entrosando ainda, mas vem com uma pressão danada, né, da sua massa associativa aí, pressionando o técnico Abel Ferreira, ele que falou que não fica para o ano seguinte, né, para o ano que vem. Ele que é um dos técnicos mais caros do futebol do Brasil, quiçá também do mundo, e ele está sofrendo aí, então, portanto, críticas da torcida. Lembrando que apenas começo de temporada, para a equipe se entrosar, a parte tática, técnica e física, demora aí 3 meses, então eu preciso paciência, mas não só o professor Abel Ferreira está sendo criticado, como o diretor de futebol, o Anderson Barros. Particularmente eu não gosto dele, que ele já foi aí o dirigente da equipe do Botafogo, de futebol regatas, o atual campeão brasileiro, da Libertadores, e ele não foi bem, ele não gosta muito de aparecer, é um dirigente que não investe muito em grandes reforços. Então, essa é a maior crítica aí, mas com toda certeza o Abel vai conseguir entrosar. Mas chega pressionado para esse clássico contra o Corinthians, que é o seu maior rival, né? O Corinthians, do técnico Ramon Dias, que ele conseguiu ajeitar a equipe no final do ano passado e mostra um maior entrosamento do que a equipe do Palmeiras e está se refazendo. Então, se fosse pintar o favorito, a equipe do Corinthians tem tudo aí para levar esse clássico, mas como é clássico, né? Ainda mais na casa alviverde, palpite minha opinião, eu acho que dá o empate, as duas torcidas se saem felizes. Ainda sobre o Campeonato Paulista, os jogos de sexta-feira, nós vamos ter aí 8h30 da noite, jogo isolado, a Portuguesa, que virou o Clube Empresa SAF, enfrentando a Inter de Limeira. Às 4 horas, o Mirassol, grande promessa desse Paulistão, enfrenta o Noroeste. 4 horas ainda tem Botafogo e Velo Clube. 6h30 tem Bragantino e São Paulo, outro duelo aqui importante da rodada. O Bragantino aí que é SAF, tá com novo técnico, mas tem jovens valores, uma equipe jovem. O São Paulo perdeu aí o clássico contra o Santos por 3-1 do técnico Zubeldia. Ele conhece a equipe, uma equipe mais estruturada com relação à equipe do Bragantino, apesar do jogo sem Bragança Paulista, o São Paulo aqui tem uma ligeira vantagem e pode vencer aí o seu jogo. O São Paulo tem a volta aí do Caleri, que estava machucado, trouxe aí o Oscar também, que está se ambientando, se entrosando, ele estava na China e agora ele volta para o São Paulo, sua equipe do coração. É um grande atleta, é um meia habilidoso, é um meia pensante, camisa 10, e juntamente com o Lucas aí, promete dar trabalho não só no Paulistão, como também nas outras competições. Aí no domingo, 4 horas da tarde, nós temos o Novo Horizontino enfrentando o Santos aí que repatriou o Neymar e está com tudo pronto para virar um clube empresa, né? Virar uma SAF. Se o Neymar quiser jogar bola, ele manda bem demais. Agora, extracampo, atrapalha muito ele. Então, se quiser jogar, ele vai mandar muito bem. Ainda no domingo, 4 horas, tem um confronto entre Ponte Preta e Guarani. Esse jogo único. As duas torcidas são maiores rivais de Campinas, mas infelizmente elas não conseguem conviver como seres humanos. Então aí existe essa repartição com torcida única. Então a Ponte Preta, que joga no Moisés Lucarelli, é um estádio também gostoso lá, aconchegante, precisa de reformas, arquibancada ainda, algumas de cimento no setor visitante, precisa de maior cuidado aí na parte do gramado, enfrenta aí a equipe do Guarani. As duas equipes também estão tentando se entrosar na temporada e não devem aí avançar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Jogo isolado às 6h30 de domingo,
tem o Água Santa enfrentando o Palmeiras favorito. E 8h30 o Corinthians enfrenta o São Bernardo. Corinthians jogando em casa também aí é o favorito. O artilheiro do Paulistão até aqui é o atacante Guilherme dos Santos, com 7 gols. O Guilherme, que na verdade não é atacante, né? Ele é um ponta, joga pelos lados e vem fazendo gols aí, também é um bom atleta. Então esses são aqui os destaques, né, do Campeonato Paulista 2025. Agora aqui mais uma informação aqui para você que é de São João do Boa Vista e que gosta de esporte. Estão abertas então, portanto, vagas para as seguintes modalidades. Tem a ginástica artística, tem jazz 50+, natação e atletismo. Os interessados devem se dirigir aí à Secretaria do SIC, na Avenida Rodrigues Alves, 595, bairro do Rosário. O horário de atendimento é das 7 às 11, da 1 até as 5 da tarde, de segunda a sexta. Você indo até o SIC, lá você vai ficar sabendo o horário, quantidade de vagas. Então, uma excelente oportunidade aí para você que gosta do esporte, gosta de uma dança. O esporte ele é muito bom, pois ajuda muito, não só a parte física, como também na parte do psicológico. E essas aulas são totalmente gratuitas, então vale a pena aí você conferir, né, e se encaixar no seu horário. Então ele está fazendo, porque são excelentes profissionais do Departamento de Esportes de São João da Boa Vista. Então é a nossa dica do programa Antenados de hoje. E ainda falando sobre futebol profissional, voltando lá para Poços de Caldas, o Vulcão, né, o Poços de Caldas Futebol Clube, é líder da Taça Sul-Mineira. E ao vencer aí por 4-3, no último domingo, a equipe do Tigres, com o resultado, o Vulcão aí terminou na primeira colocação, como único time com 100% de aproveitamento. A equipe é comandada aí pela técnica Liamara de Paulo, né? Ela foi contratada este ano e tem aí na carreira como jogadora passagens aí pelo Santos, pelo América, o Coelho, pelo Cruzeiro e o Minas Brasília. Ela se formou no curso da CBF, né, que tem a licença B, que certifica, né, a profissional a dirigir equipes de base, sub-12, sub-17, sub-20, que é o caso do Vulcão, né, que disputa a Taça Sul-Mineira, que é sub-20, até 20 anos. E ela está fazendo um ótimo trabalho, né, com 100% de aproveitamento. O Vulcão aí, boa sorte aí para você, Poços de Caldas Vulcão. Inclusive tem atletas aqui de São João e também para a professora aí que está estreando nessa sua caminhada como técnica, a Liamara de Paulo. Então esses aqui foram os destaques do bloco esportivo aqui do Antenados de hoje. E nós tivemos aqui a volta da Cláudia Cunha, o Márcio Santos também está aqui, já está falando de férias também. Tá difícil segurar, né, esse casting de apresentadores aqui do programa Antenados. Mas um forte abraço para você. Voltamos em breve com muito esporte, muita notícia legal. Uma excelente semana. Nos vemos na próxima, se tudo correr bem. Grande abraço. Valeu.